verão de 1991, 5 homens entraram numa sala com as cortinas fechadas e saíram de lá com o que mudaria o futebol para sempre. Não era um jogo de futebol. Era um golpe de tesoura na estrutura que sustentava o esporte mais popular do planeta há 104 anos. Esses 5 homens representavam os 5 maiores clubes da Inglaterra: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Everton e Tottenham. Do outro lado da mesa, um executivo de televisão chamado Greg Dyke, da British Sky Broadcasting. O assunto era simples e brutal. O futebol inglês estava em ruína e ninguém lucrava com ele, ou pelo menos não os que pisavam no gramado. Vocês precisam entender o quanto a casa estava caindo. Os estádios da Inglaterra eram paredes de concreto sem cobertura, lugares em pé no barro, banheiros que pareciam esgoto a céu aberto. O público vinha despencando há décadas. Em 1985, o desastre de Heysel, na Bélgica, matou 39 pessoas e custou aos clubes ingleses 5 anos de banimento das competições europeias. Em 1989, Hillsborough, 97 torcedores do Liverpool morreram esmagados numa arquibancada, num inquérito que depois atribuiu a tragédia ao policiamento e à infraestrutura, não à torcida. O futebol inglês era a imagem do declínio terminal. E pela lógica de qualquer auditor sério, era um negócio que ninguém em sã consciência compraria. Aqui entra a sacada que define todo este vídeo. Os 5 homens naquela sala não achavam que o futebol estava morrendo. Eles achavam que a distribuição estava morrendo. O futebol em si, aquela janela de 90 minutos de atenção ao vivo, nunca tinha sido tão valioso. O problema é que o dinheiro ia parar numa federação que distribuía com 4.000 clubes, num sistema em que os protagonistas do palco ficavam com a mesma quantia que o palhaço do intervalo. A aposta deles era a seguinte: se você é o principal produto de um produto que o mundo inteiro quer ver, por que o seu lucro vira esmola? Em 1992, os 22 clubes da primeira divisão fizeram o que nunca tinha sido feito em mais de um século de futebol inglês. Eles saíram da Football League, que organizava o futebol do país desde 1888, e criaram uma competição própria com nome próprio, a Premier League, para negociar os próprios direitos de televisão e ficar com o dinheiro. Não foi um gesto romântico de independência. Foi um grupo de empresas reorganizando a estrutura societária da própria receita. O cliente deixou de ser a federação. O cliente passou a ser a emissora de televisão. O primeiro comprador apareceu imediatamente e pagou um preço que o mercado chamou de insanidade. A BSKB de Rupert Murdoch, uma operação de televisão por satélite que sangrava dinheiro e precisava desesperadamente de um motivo para o britânico comum comprar uma antena e assinar um pacote, pagou cerca de 300 milhões de libras por 5 temporadas exclusivas. Isso é cerca de 5 vezes o valor do contrato anterior de transmissão. Analistas disseram que Murdoch tinha pago caro demais por um produto em declínio terminal. Hoje é reconhecida como a aposta mais lucrativa da história da transmissão esportiva. E não foi sorte nem genialidade isolada, foi a economia da atenção ao vivo exposta sem camuflagem, e Murdoch foi o primeiro que viu a placa de preço escrita na testa do futebol. A partir daí, e por toda a duração deste vídeo, eu quero que você guarde uma ideia como uma chave que abre todas as portas. A tese central, e ela vai se repetir em cada uma das 7 fontes. A partida não é o produto. A partida é só o mecanismo de entrega. O produto real é uma janela escassa e irrepetível de 90 minutos de atenção global, ao vivo, que ninguém pode pular. Uma série de televisão você vê amanhã, um filme você assusta de novo. Um jogo não. No apito final, o próprio valor daqueles 90 minutos colapsa para quase zero. E é justamente esse colapso que torna o valor de assistir ao vivo, absoluto. Cada uma das 7 fontes que vamos destrinchar é uma forma diferente de cobrar pela mesma escassez. Vamos por ordem ascendente de surpresa. A primeira fonte de receita, a mais óbvia, são os direitos domésticos de televisão. Em 1992, a Premier League faturava cerca de 60 milhões de libras por ano com isso. Hoje, o contrato vigente vale cerca de 6,7 bilhões de libras por 4 temporadas, o que dá aproximadamente 1,7 bilhão por temporada só no Reino Unido. Vocês ouviram certo. A mesma competição, com praticamente o mesmo número de partidas, os mesmos estádios, os mesmos 90 minutos, multiplicou 30 vezes o que cobra na própria casa. Vocês não acham que o futebol melhorou 30 vezes em 3 décadas, acham? O que mudou não foi o futebol. O que mudou foi o leilão. A Liga aprendeu a nunca vender a um comprador só. Ela empacota as partidas em lotes, combina lotes pequenos com lotes grandes e faz emissoras desesperadas disputarem cada pacote num leilão que sobe e sobe. A Sky, a BT, a TNT, a Amazon, agora a BBC entrando em faixas, todos sobem porque perder o futebol ao vivo para um concorrente significa, para uma operadora de televisão, começar a morrer? Vocês entenderam o mecanismo? Não é a qualidade do produto que sustenta o preço. É o medo do concorrente de ficar sem ele. Um leilão com 2 compradores de pânico vale infinitamente mais que um contrato bem negociado com um comprador sereno. A segunda fonte, e aqui a surpresa começa, são os direitos internacionais. Por quase toda a história do futebol, vender o jogo para fora do país era troco. Na melhor das hipóteses, umas centenas de milhares de libras para mandar uma fita para um canal no Oriente. Pois no ciclo de 2019 a 2022, os direitos internacionais ultrapassaram os domésticos pela primeira vez. Hoje a Premier League ganha mais vendendo as partidas ao resto do mundo do que ao país onde elas acontecem. Esse dado sozinho já é suficiente para repensar o que é uma liga nacional. Uma liga nacional é, na prática, uma exportação que por acaso ainda acontece dentro do próprio país.
A NBC nos Estados Unidos paga cerca de 450 milhões de dólares por temporada, com um compromisso de 2,7 bilhões de dólares por 6 temporadas. Vocês imaginem o tamanho. Só um único comprador de um único país vale quase o que Murdoch pagou em 5 temporadas no começo de tudo, ajustado o contexto. Mas o que torna isso possível é uma engenharia que a maioria dos torcedores não vê. A liga não vende só direitos. Ela criou uma divisão própria, a Premier League Productions, que filma cada partida em padrão de transmissão de altíssimo nível, com gráficos, comentaristas, análise, replays embutidos e vende o sinal pronto para todas as emissoras do mundo. A frase-chave aqui é a seguinte, e quero que vocês guardem: não é uma competição que deixa câmeras entrarem. É um estúdio de televisão que por acaso é dono de uma competição. E aqui vem o paradoxo mais afiado de toda a engenharia da Premier League. Existe uma regra dos anos 1960, ainda vigente, que bloqueia a transmissão ao vivo aos sábados às 3 da tarde, no horário nobre do futebol inglês, para proteger o público dos clubes pequenos e não esvaziar os estádios. Pois essa regra, criada para proteger o torcedor britânico, faz com que um torcedor em Kansas City, nos Estados Unidos, consiga assistir legalmente a mais futebol inglês ao vivo do que um torcedor sentado a 8 km do estádio em Manchester. Quem inventou a regra queria proteger o local. Quem vive da regra hoje é o global. O regulador se tornou um escudo de exportação e ninguém mexe nele porque todos lucram, inclusive o clube pequeno que era para ser protegido. A terceira fonte é o patrocínio e as parcerias comerciais. Aqui a liga tomou uma decisão curiosa. Ela não tem mais patrocinador título. Largou o Barclays em 2016 porque a própria marca da Premier League ficou maior do que qualquer patrocinador. Em vez de uma faixa com nome, ela vende um menu de parcerias oficiais, com a EA Sports como líder. Mas o dinheiro grosso de patrocínio não está na liga, está no clube. O peito de camisa do Manchester United com a Snapdragon vale cerca de 75 milhões de dólares por ano. Manchester City com a Etihad, reportadamente ainda mais. A liberação de 2017 permitiu vender a manga, aquele retângulo do tamanho de uma mão na camisa, que hoje rende até 10 milhões de libras por temporada por clube. O naming rights do Arsenal com a Emirates, nome do estádio junto com a camisa, passou de 200 milhões de libras ao longo da vida do contrato. Vocês repararam no padrão? Não é mais o velho modelo de um patrocinador grande pagando folhinha do ano. É um inventário físico retalhado em 1000 pedaços. Peito, manga, costas, calção, marca do estádio, marca do treino, marca da coletiva, marca do ônibus. Cada centímetro de uma equipação vira prateleira de supermercado. E mesmo assim, por anos, a maior categoria de patrocinador de camisa foi apostas. Na temporada de 2023-24, 8 dos 20 clubes exibiam uma casa de apostas no peito. A liga acordou um banimento a partir de 2026, o que abre um buraco de dezenas de milhões. Observem quem vai preencher: cripto, aviação ou mais um estado do Golfo. A camisa virou categoria de ativo negociado em bolsa. Antes de seguir, eu preciso pedir uma coisa que vai soar simples, mas é séria. Se você está ouvindo até aqui e sentiu a coluna vertebral do raciocínio mudar a forma como você olha para uma transmissão de futebol, se inscreve no canal e curte esse vídeo. Não é ritual, é o algoritmo decidindo se esse tipo de desconstrução financeira, devagar e com o número na mão, merece sobreviver para ser ouvido mais uma vez. Cada inscrição e cada curtida empurra esse conteúdo na direção de quem nunca viu a conta ser feita e precisa ver. É simplesmente isso. Obrigado por deixar a matéria chegar em mais gente. A quarta fonte é a receita de dia de jogo, e é a fonte mais antiga e, hoje, a menor entre as grandes. Representa de 10 a 15% da receita de um clube grande. Vocês ouviram bem. A coisa que mais parece o coração do futebol, a bilheteria do estádio, virou a menor fatia. Aqui o Tottenham é aula magna. O clube construiu um estádio de mais de 1 bilhão de libras, projetado para nunca ficar vazio. Tem gramado retrátil que desliza e revela uma superfície artificial por baixo, o que permite receber NFL numa parceria de 10 anos, boxe, rugby, shows de Beyoncé. O estádio gera receita 300 dias por ano em vez de 25. Só na receita de dia de jogo, o Tottenham triplicou para cerca de 120 milhões de libras por temporada, com uma fatia enorme vinda de hospitalidade, ou seja, de suíte com jantar e vinho, não de arquibancada popular. O Manchester United ainda lidera em receita bruta de dia de jogo, com cerca de 130 a 140 milhões de libras por ano, com o Old Trafford de 74 mil lugares esgotado todo o jogo. Mas o ponto mais afiado da engenharia não está na suíte, está no ingresso popular. O preço do ingresso comum quase não subiu em décadas. E não foi por generosidade. Foi porque o estádio cheio, barulhento, pulsante, faz parte do produto televisivo. A torcida é a cenografia da transmissão. Vocês precisam entender o tamanho do golpe simbólico. O torcedor da arquibancada barata não é mais o cliente. Ele é figurante não remunerado de uma produção que é vendida a Kansas City por 450 milhões de dólares por ano. A liga precisa que ele esteja lá, barulhento, porque o telespectador americano paga mais caro por uma imagem que parece um vulcão em erupção do que por um estádio civilizado. O ingresso barato é subsídio do luxo. O torcedor não é o paga-contas, ele é o adereço que faz o paga-contas pagar. A quinta fonte é o merchandising e licenciamento, e aqui o número assusta pela frieza. Adidas e Manchester United assinaram em 2015 um contrato de 750 milhões de libras por 10 anos. Em 2023, renovaram por 900 milhões de libras por uma década. São 90 milhões de libras por ano só pelo direito de fabricar e vender a camisa.
A camisa vai para a loja a 80 a 120 libras. São 3 modelos novos por temporada, casa fora terceiro. Não é roupa esportiva. É colecionável renovado anualmente, como o iPhone. A obsolescência é programada pela escala do calendário. Cada nova temporada, uma jogada de marketing que esvazia o guarda-roupa do torcedor. Mas o dado que mais me assusta está dentro da simulação. A EA Sports paga cerca de 488 milhões de libras por 6 anos, o que dá aproximadamente 80 milhões por temporada para colocar liga, escudos, estádios e jogadores reais no videogame FIFA. Ou seja, a liga fatura meio bilhão de libras licenciando sua propriedade intelectual para uma simulação de si mesma. E a simulação não é só receita, é recrutamento. A criança em São Paulo ou Seul que joga de Arsenal no videogame vira cliente do Arsenal para o resto da vida, sem nunca ter pisado em Londres. O cadinho do torcedor de amanhã não é mais o estádio, é o console e o aplicativo. E a liga monetiza esse nascimento de paixão antes mesmo de ele virar ingresso ou assinatura. Ainda dentro da quinta fonte, existe um nicho que parece pequeno, mas é puro dinheiro da escassez, o Fantasy Premier League. Mais de 11 milhões de jogadores gerenciam times virtuais com custo de produção quase zero para a liga. E o efeito dele é de uma genialidade triste. O Fantasy transforma o torcedor de um clube em espectador de todos os jogos, porque cada gol de qualquer jogador vale ponto. O sujeito que antes assistia só o jogo do seu time, agora assiste a 6 jogos ao mesmo tempo, caçando pontos. Divide a atenção e cria horizonte. E existe um nicho mais estranho ainda, a venda do dado oficial ao vivo para casas de aposta. Empresas como a Sportradar pagam pelo feed mais rápido, porque no apostado ao vivo, ter o dado 3 segundos antes da televisão vale milhões. Já houve courtsiders dentro dos estádios transmitindo eventos para sindicatos de aposta mais rápido do que o atraso da TV. A liga hoje monetiza esses segundos oficialmente. O segundo virou commodity, e a liga é a corretora dele. A sexta fonte é a máquina de redistribuição, e é aqui que a economia se torna filosofia. A liga arrecada centralmente com tudo o que vimos e distribui por uma fórmula. Uma fatia igual grande, que é partilhada entre todos os 20 clubes, um pagamento por mérito que dá cerca de 2 a 3 milhões de libras por cada posição na tabela, e taxas por número de aparições ao vivo, que premiam quem é mais exibido. O campeão recebe entre 170 e 180 milhões de libras em distribuições centrais. E o detalhe que faz qualquer auditor levantar a sobrancelha, o último colocado recebe mais de 100 milhões de libras. O lance da liga ganha mais dinheiro de televisão do que o campeão de quase qualquer outra liga da Europa. Vocês perceberam o tamanho desse número? O pior dos 20 em termos de receita de TV ganha mais que o melhor da vizinhança toda. O contraste com a La Liga espanhola é didático. Até 2015, a La Liga deixava Real Madrid e Barcelona negociarem individualmente os próprios direitos de televisão. Os dois gigantes ficavam com quase tudo e o resto apodrecia. O resultado prático era uma competição de 2 times que o torcedor neutro achava entediante. E tédio para um produto de televisão é morte. A Premier League fez justamente o oposto, dividiu o dinheiro igual o bastante para manter toda a partida relevante. A sacada, e essa é a tese que amarra tudo, é simplesmente a seguinte: o produto não é nenhum clube. O produto é a incerteza. A liga opera como um cartel que distribui lucros para proteger a ilusão de competição. E essa ilusão é justamente o que sustenta o preço do leilão da TV. E dentro da máquina de redistribuição existe uma peça que é, ela própria, um produto financeiro fabricado. São os pagamentos de paraquedas. Um clube rebaixado para a segunda divisão continua recebendo cerca de 40 a 50 milhões de libras no primeiro ano após a queda, com valor decrescente nos anos seguintes. Na prática, isso cria uma classe de clubes ioiô, que vem da Premier League com uma vantagem financeira enorme na segunda divisão e usam essa vantagem para comprar a própria volta. Mas o ponto mais afiado não é esse. O ponto mais afiado é que o rebaixamento, o alçapão que faz um jogo entre o 17º e o 18º colocado em abril para ser final de Copa, é ele mesmo uma peça de engranaria. O drama do rebaixamento, com torcida chorando e técnico demitido, é engenharia financeira. E vende por bilhões. A liga pegou o lado mais cruel do futebol e empacotou como entretenimento de alta tensão. O risco vira programa. A angústia vira ativo. Chegamos à sétima fonte. E essa é a que vai te surpreender porque ela não aparece como receita em balanço nenhum. A sétima fonte de receita da Premier League é a própria liga. É a venda dos clubes. Vamos pelos números. Em 2005, a família Glazer comprou o Manchester United por cerca de 790 milhões de libras, num leveraged buyout, ou seja, uma alavancagem de compra em que eles compraram a empresa com dinheiro emprestado e jogaram a dívida no próprio clube. Hoje o clube vale entre 4,5 e 5 bilhões de libras. Em 2024, Jim Ratcliffe pagou cerca de 1,3 bilhão por um quarto dele. Um quarto de uma empresa valeu quase o dobro do que custou a empresa inteirinha 2 décadas antes. Em 2010, a Film Sports Group comprou o Liverpool por 300 milhões de libras, com o clube beirando o colapso financeiro. Hoje, avaliações conservadoras passam de 4 bilhões de libras. São mais de 13 vezes em 14 anos, num ativo que em vários desses anos mal teve lucro operacional. Em 2022, o Chelsea foi vendido por 4,25 bilhões de libras ao consórcio de Todd Boehly, na época a compra mais cara da história do esporte mundial. Em 2008, Abu Dhabi comprou o Manchester City por cerca de 200 milhões de libras. Hoje ele é o centro do City Football Group, com a americana Silver Lake pagando $500 milhão por apenas 1/10 dessa holding.
Vocês repararam no padrão? O lucro operacional desses clubes é fino, quando não é negativo. Folha de salários come cerca de 70% da receita. Pelos padrões normais de negócio, esses são péssimos exemplos de empresa. E mesmo assim, bilionários, fundos de investimento e estados nacionais fazem fila para comprar. Por quê? Porque o retorno de quem compra clube de futebol da Premier League nunca esteve no lucro. Está na escassez. São 20 vagas. Não se constrói uma nova. Não se franquia. Não se abre filial. Um clube da Premier League não é uma empresa, é uma licença. É um assento permanente num leilão que subiu 30 vezes em 30 anos. Os donos não estão gerindo clubes de futebol. Estão segurando ativos que se valorizam e que, por acaso, jogam aos sábados. E é aqui que a máscara cai por inteiro. Vocês olham para o balanço, veem prejuízo e acham que aquele clube é uma empresa falida. Vocês olham para o balanço do clube como se olhassem para uma locadora de VHS. Mas o balanço não é o negócio. O negócio é a posição 20 em 20 da economia da atenção global. O balanço é só a fumaça que sai do escapamento. O bilionário que compra o clube não está comprando caixa. Está comprando uma cadeira num quarto com 20 cadeiras, onde mais ninguém pode sentar e onde a cadeira fica mais cara ano após ano porque ninguém constrói um quarto novo. É renda fixa ao contrário, é um ativo ilíquido, escasso e valorizando, que paga em status e em mais-valia, não em dividendo. Mas toda máquina que vive de escassez cai cedo ou tarde na tentação de remover o risco. Em abril de 2021, 12 clubes europeus, 6 deles ingleses, anunciaram a Superliga. Uma competição fechada, sem rebaixamento, para garantir os bilhões, sem o risco de ficar de fora. Era o ponto final lógico de toda a engrenagem que a gente acabou de destrinchar. Escassez sem risco. Se você já é um dos 20, por que aceitar a ameaça de virar um dos que não são? A Superliga era o cartel assumindo a forma de cartel e parando de fingir que era competição. Ruiu em 48 horas. Torcedores cercaram estádios. Jogadores falaram contra os próprios patrões. Governos ameaçaram legislar. Os ingleses caíram fora 1 a 1 de medo e de vergonha. A lição foi dura e rápida, o dramaturgo não pode revelar os mecanismos para o público, porque o público paga pela ilusão. E o regulador já está vindo de qualquer jeito. Há um projeto de regulador independente no Reino Unido. O Everton e o Nottingham Forest foram punidos com perda de pontos por gasto irregular nas temporadas recentes. O Manchester City enfrenta mais de 100 acusações financeiras num processo que pode redesenhar a liga inteira. A regulação é a resposta natural a um mercado que ficou grande demais para se autopoliciar. Mas o curioso do ponto de vista de quem audita é que a regulação raramente reduz o bolo. Ela só muda quem fatia. E ela protege o contrário do que diz proteger. Ela protege os 20 atuais, porque impõe barreira de entrada a quem tentaria virar o 21º. E aqui entra o predador seguinte, mais sutil do que qualquer regulador. O adolescente de hoje cresce em recorte de YouTube, clipe de TikTok e no jogo da EA. Pode muito bem nunca criar o hábito de assistir 90 minutos inteiros. Essa é a ameaça existencial que a liga enxerga e que o torcedor comum não. A resposta da liga, já em curso, é vender fatias ainda menores e mais viciantes da janela. Clipe oficial em parceria com plataformas. Destaque de 10 segundos. Reels patrocinados. Conteúdo pro feed. Porque quando a partida nunca foi o produto, o recorte é a mesma droga, em dose menor. A droga é a escassez de um momento irrepetível. O recorte de gol é só o 90 minutos comprimido em 10 segundos, vendido a outra janela de atenção, numa dose que cabe num rodízio de dedo. Isso tudo levanta a pergunta que encerra a auditoria. Quanto custa, afinal, recuperar tudo isso? Qual que é o payback, o prazo de retorno de cada uma das peças que a gente viu? O payback do contrato de televisão de Murdoch em 1992 foi imediato. A Sky virou lucrativa e o futebol inglês virou categoria de ativo financeiro global. O payback do estádio de 1 bilhão do Tottenham, com 120 milhões por ano de receita de dia de jogo, está em torno de 8 a 10 anos, sem considerar a mais-valia do próprio imóvel. O payback da camisa de 90 milhões por ano do Manchester United com a Adidas está em menos de 12 meses, porque uma só temporada de vendas de camisa paga o contrato e ainda devolve lucro. Comparado com a renda fixa, com seu CDI de dígito único, com seu tesouro que mal cobre a inflação, qualquer uma dessas peças parece uma piada de mau gosto. O futebol deles não é entretenimento para sua tarde de domingo, é um instrumento financeiro retalhado em 7 fontes de receita, cada uma com mais transparência que a renda fixa que você cultiva no banco, e com retorno de ordens de grandeza totalmente diferentes. Se você acha que a renda fixa é o que protege seu dinheiro, entenda, você está comprando a troco de uma janela de 90 minutos que está sendo vendida em 7 liquidações diferentes e nenhuma delas inclui você. Eu vou fechar com o que importa. Você nunca está comprando uma partida de futebol. Está comprando um relógio em contagem regressiva. 90 minutos de atenção ao vivo durante os quais aquela liga detém o direito exclusivo de ser o único lugar da Terra onde aquele exato momento está acontecendo. E cada segundo já foi vendido, por lote às emissoras, por retalho aos patrocinadores, por assento à hospitalidade, por camisa ao torcedor, por segundo às casas de aposta e por clube aos bilionários. A escassez é o produto. O jogo é só onde ela acontece. E o ponteiro, mesmo enquanto você dorme, continua a girar.